Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele que nós estamos aqui para gravar mais um devocional, uma meditação diária na Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Rodolfo, pastor Ana Paula, princesa do Senhor, para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias, se alimentando do Espírito Santo de Deus, tendo aqui a primazia absoluta da sabedoria que vem de Deus. Deus, ele é absoluto. E estamos em Provérbios, capítulo de número 8. Nesse capítulo de número 8 nós vamos entender toda essa questão da sabedoria, aquele que precisa de sabedoria. Nós vamos entender um pouco dessa sabedoria que é viver para sempre. Então vamos meditar nessa palavra e deixar Deus falar conosco em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento, não faz ouvir a sua voz, no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando, a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento. Melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo.
Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, valendo dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Olha, que forte, né? E duas coisas me marcam muito aqui nessa leitura, nessa meditação da palavra. O verso de número 12, ao qual ele diz: eu sou a sabedoria, afirmando, e em mim habita todo o conhecimento, e o discernimento e o ensino, né? E o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância e o mau comportamento e ao falar do perverso. Então a gente vê aqui que a sabedoria é a personificação da revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, aquele que havia de vir e veio e habitou no meio de nós. Que ele é a luz do mundo, ele é quem nos dá a clareza, né? E a pessoa que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, essa pessoa é sábia, né? Ela tomou uma decisão importante, porquanto que no verso de número 35, ele diz aqui: porquanto toda pessoa que me encontrar, acha a vida e ganha o favor do Senhor, né? Olha, você vê que importante isso, a gente encontrar Jesus, né? Não andar nesse caminho vacilante, né? Como a gente vê aqui, no verso, ele vai dizer aqui, né, aqui no verso 14, que meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante o meu poder, governo os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Não é? Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade, justiça, né, perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, assim que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam e oferecendo a estes prosperidade sem fim. Olha só para você ver como que Deus ele tem essa supremacia, né, da sabedoria, e a pessoa que vive nele vai ter um gozo de vida, ele tem prazer em abençoar. É ele que levanta todos os governadores da terra, é ele que gera esse fruto, que abençoa, né? Ao contrário, todavia, aquele que decide afastar-se de mim, né, diz o Senhor, assim mesmo se flagela, e todos que me desprezam amam a morte, né? Então, não é à toa que a palavra de Deus vem dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que estiver morto, ainda que morto, né, viverá. Né? Ele traz até a vida para a pessoa. Agora, a pessoa que se afasta, ela está, né, automaticamente amando a própria morte. Né? Tem prazer na morte, porque a pessoa que não está em Cristo, ela está no quê? Ela está no pecado. Ela está fazendo a vontade dela. Ela está
fazendo o desejo da carne, né? Enquanto que, na verdade, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, né? E buscar ser cheio da presença de Deus. Buscar, que nem aqui, conhecer mais do Senhor, né? Que seja revelado, né, quem é esse Deus, quem é esse Pai, né, que governa sobre tudo, né? Basta a gente fazer uma oração, né, e pedir para o Espírito Santo que nos revele quem é o Pai, essa pureza, essa sabedoria, que nos seja otorgada essa sabedoria como filhos. E aí entra a questão, né? Aí que é o problema, porque toda oração ela é respondida. Você imaginou você vivendo nessa plenitude, nessa sabedoria de Deus? Então é muito simples. Basta você buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque você vai ser bem-aventurado quando, né, você tem intimidade com Jesus e com a palavra de Deus. Esse capítulo ele traz uma supremacia, ele traz a sabedoria na sua excelência, a sabedoria de Deus na criação, nos mínimos detalhes. E se a gente parar para pensar em tudo que o pastor falou, e no ponto-chave, que queremos ser sábios, queremos viver essa sabedoria, então a gente volta ao básico, que é ali o seu relacionamento com Deus. Se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, se você se relaciona com Ele, você consequentemente tem temor, você consequentemente sabe o que desagrada o seu Pai, porque você tem relacionamento com Ele, você tem intimidade com Ele, então você vai pensar 2 vezes antes de decepcionar o Pai, então você vai viver essa sabedoria na intensidade e na verdade explícita nesse capítulo. Porque é uma profundidade de sabedoria que a gente vê que a sabedoria se moveu em Deus, através de Deus, desde o início, desde antes da criação, aqui está dizendo. Então a sabedoria já estava nele desde antes, porque para que tudo se formasse, ele primeiramente ele se encheu dessa sabedoria, para ele derramar essa sabedoria na criação. Olha que coisa profunda. Então assim, e essa sabedoria que é tão profunda, que é tão intensa, ela é disponível, ela está acessível a mim e a você, se nós apenas fizermos algo muito simples, nos relacionarmos com o Pai. Então, busquem se relacionar com Deus hoje mesmo. Comece o seu devocional diário, né? Nós estamos aí em Provérbios, mas você pode fazer também dos Salmos, né? Um devocional de Salmos, fazendo dos Salmos a sua oração, a sua súplica a Deus, né? Há diversas formas de buscar o Senhor, e a melhor forma é através da palavra dele, porque Deus governa do céu para a terra, através desse instrumento maravilhoso. Nós temos muitos testemunhos, irmãos, de pessoas que não liam a Bíblia, que não tinham o hábito da leitura diária, que nem entendiam o que era devocional. E passou a meditar na Bíblia todos os dias, passou a fazer essa leitura de forma assídua. Consequentemente, essa pessoa foi estreitando o relacionamento dela com Deus. E hoje é um prazer, é uma alegria meditar na palavra e viver os seus dias com Cristo. Então você que quer essa mudança espiritual, porque muitos pedem nos comentários, ora pela minha vida espiritual, você quer viver essa mudança espiritual, esse renovo, medite na palavra de dia e de noite. Isso aí. Vamos lá? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua santa presença, fazendo esse devocional diário em Provérbios, capítulo de número 8, Senhor, onde nos ensina, Senhor, essa sabedoria, Senhor, que vem do alto, do teu reino, Senhor, que nos é revelado, né? Que nos é otorgado outra hora como uns filhos legítimos que somos, Pai. Nós pedimos, Senhor, sabedoria, Pai. Não essa sabedoria humana que muitas das vezes nos desvirtua, que nos leva a um caminho de avareza, de propetência, de arrogância, né? De muitas coisas que permeiam o nosso coração. Mas essa sabedoria que vem do alto, Pai, que traz o entendimento que nós não precisamos ter para ser, mas nós podemos ser, Pai, a melhor versão de nós mesmos quando nós estamos conectados com o Senhor, Pai. Ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa que tenha bondade, longanimidade, né? O amor ao próximo, porque quando nós temos a essência de Cristo, nós vamos exalar esses frutos, Pai. Que o Senhor dê a nós, Senhor, sabedoria, Senhor,
para enfrentar as adversidades, para a gente poder ser luz no mundo aqui para outras vidas, ser esse transbordar de Cristo, Senhor, para as pessoas, revelando as boas novas do Teu Evangelho, Pai. Nós oramos, Pai, que haja, Senhor, um avivamento no meio da Tua igreja, Senhor. Que vidas, Pai, sedentas, venham ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, Pai. Nós oramos para que toda religiosidade, Pai, que tudo aquilo que vem desvirtuando a Tua igreja, levando para um propósito, para um lugar que não é a Tua palavra, que não é esse evangelho puro e simples, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor se revele, Senhor, de uma maneira especial na vida de cada um de nós. É que eu lhe peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que carregue o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia.